Nesse exercício, pede para identificarmos a superfície e a interseção do plano. Então, aqui na letra A, ele deu a superfície S igual a y ao quadrado menos 4z ao quadrado menos 2x igual a 0, e o plano, que é x menos 2 igual a 0. Então, aqui, reescrevendo o plano, nós, passando o 2 para o outro lado, teremos que x é igual a 2. Esse daqui, então, é o valor de x, igual a 2. E, observando essa equação da superfície, nós temos que é um paraboloide hiperbólico, pois x não está ao quadrado e os outros dois termos, y e z, estão ao quadrado. Então, passando o x para o outro lado, teremos uma fórmula semelhante a essa, que é x igual a y ao quadrado menos z ao quadrado, que essa é a equação de um paraboloide hiperbólico em torno do eixo x, que é o termo que não está ao quadrado aqui, no caso. Então, essa figura será em torno do eixo x. Então, aqui eu já deixei descrito que essa equação é um paraboloide hiperbólico, e aqui eu fiz a interseção do plano x igual a 2 na equação. Então, aqui, x igual a 2, nós substituímos o x por 2 e teremos que y ao quadrado menos 4z ao quadrado é igual a 4, porque aqui fica menos 4 e passa para o outro lado positivo, e nós temos que dividir por 4, porque aqui nós teremos que ter o termo 1. Então, dividindo tudo por 4, nós teremos que y ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 1 é igual a 1. E isso daqui resulta numa equação de uma hipérbole, que é a hipérbole que nós vamos representar no gráfico logo depois. Sendo que essa hipérbole vai ter o vértice A igual a 2, pois aqui A ao quadrado é igual a 4. Então, o vértice dessa hipérbole vai ser no A igual a 2. Então, como nós já temos a interseção do plano do x igual a 2, nós zeramos o plano z. Então, se z é igual a 0, y ao quadrado dividido por 4 é igual a 1. Então, porque aqui... aqui corta, né? Já que 0 dividido por qualquer número é 0. Então, o y ao quadrado igual a 4. Aqui, então, nos resulta numa parábola positiva. Então, a concavidade dessa parábola vai ser voltada para cima. Já se y for igual a 0, nos resulta em menos z ao quadrado. Eu não coloquei o denominador aqui, porque o denominador é 1, igual a 1. Então, z ao quadrado é igual a menos 1, passando o sinal para o outro lado. Então, multiplicando por menos 1 ambos os lados. E aqui nós teremos que a parábola vai ser negativa. Então, a concavidade dela vai ser para baixo. E agora, nós vamos expressar essas duas parábolas e a hipérbole no gráfico. Então, esboçando no gráfico, primeiro, fica mais fácil se esboçarmos as parábolas. Aqui, as coordenadas eu considerei o eixo x, o eixo z e o eixo y. Então, como o plano aqui é em torno o plano real é em torno do eixo x, então as parábolas serão em torno do eixo x, com a origem no centro, igual a 0,0. Então, aqui representa a parábola se z é igual a 0, que é a parábola positiva com concavidade para cima, e aqui a parábola negativa com concavidade para baixo, se y igual a 0. E agora, com vértice igual a 2, A igual a 2, então, na altura do 2, nós teremos as hipérboles. Aqui, na altura do 2 e aqui na altura do 2. Então, fechando esse desenho, vou fazer fraquinho aqui, só para representar a célula. Esse pontilhado quer dizer que está atrás do eixo, tá? Então, fazendo aqui nós teremos
parecido com uma sela de cavalo, só fechando aqui para representar melhor a sela. Mas então teremos as duas parábolas, a positiva e a negativa, e as hipérboles. Então, esse daqui é um paraboloide hiperbólico. Vou resolver o exercício B da CCH, em que ele dá uma superfície 4x² mais y² menos z² igual a 0 e um plano π em que z igual a 4. Então, passando o z para o outro lado da igualdade, a gente obtém 4x² mais 4y² é igual a z², que é muito semelhante à fórmula da superfície cônica no eixo C, que é z² é igual a x² sobre a² mais y² sobre b². Então, substituindo o plano nessa primeira equação, a gente obtém que 4x² mais 4y² menos 16 é igual a 0. Então, 4x² mais 4y² é igual a 16. Só que, para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa igualar esse 16 a 1. E para isso, a gente tem que dividir essa equação inteira por 16. Então, vai ficar x² dividido por 4 mais y² dividido por 4 é igual a 1, que é semelhante à fórmula da superfície cônica, como eu já falei. Então, com isso, a gente pode concluir que o a² é igual a 4 e o b² é igual a 4 também. Então, a² é igual a b², que é igual a 4. Sendo assim, o a é igual ao b, que é igual a 2. Se os dois valores são iguais, significa que a nossa figura de rotação vai ser uma circunferência de raio 2. Então, a gente pode já colocar isso no gráfico. Então, o nosso gráfico vai ficar desse jeito. E aqui o raio, onde ele passa, vai ser igual a 2. Sobre 4 menos y² sobre 8 menos z² sobre 16 igual a 1. E um plano π que tem y mais 4 igual a 0. Portanto, se eu passar o 4 para o outro lado com o sinal trocado, eu vou ter que o π vai ser dado por y igual a menos 4. Bom, essa equação aqui é muito similar a essa aqui, x² sobre a² menos y² sobre b² menos z² sobre c² igual a 1, que é a equação de um hiperboloide de duas folhas. Portanto, a superfície que nos foi dada é justamente isso, um hiperboloide de duas folhas. E aí, além disso, eu sei que ele é um hiperboloide de duas folhas sobre o eixo x, porque aqui, ó, o x que tá positivo. E, mais ainda, eu posso descobrir o a, o b e o c. Então, um a ao quadrado é 4, então o a vai ser 2. Um b ao quadrado é 8, um b vai ser raiz de 8, que é aproximadamente 2,8. E o c ao quadrado é 16, então vai ser 4. E com isso, pode construir o gráfico da hiperboloide de duas folhas. Bom, aqui eu tenho o gráfico da hiperboloide de duas folhas sobre o eixo x. Aqui
no 2 e no menos 2, porque o A igual a 2 é uma distância, então vai tanto para positivo quanto para negativo, é o vértice. E no menos 4 e no 4, que também o C é uma distância, então vai tanto para o negativo quanto para o positivo, eu tenho os focos. Bom, agora eu preciso calcular a interseção entre essa superfície e o plano. O plano π é dado por y igual a menos 4, então eu vou substituir onde tem y na equação por menos 4. E aí eu vou ficar com x ao quadrado sobre 4 menos 4 ao quadrado sobre 8 menos z ao quadrado sobre 16 igual a 1. Aqui, o menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo. 16 sobre 2, 16 sobre 8 dá 2. Então, x ao quadrado sobre 4 menos 2 menos z ao quadrado sobre 16 igual a 1. Eu posso passar esse 2 para o outro lado da igualdade, só trocando o sinal, e aí eu vou ficar com x ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 16 é igual a 1 mais 2, 3. E para isso aqui ficar igual a uma equação da hipérbole, eu divido tudo por 3 para isso daqui virar 1. Então, eu vou ter x ao quadrado sobre 12 menos z ao quadrado sobre 48 igual a 1. E essa vai ser a equação geral para a hipérbole. E agora eu posso também fazer a interseção do plano π com y igual a menos 4. Bom, e aqui eu tenho a representação gráfica com o plano π com y igual a menos 4, aqui, e as interseções, que são duas hipérboles, que na verdade estariam do lado de trás da hiperboloide, mas não seria possível de visualizar tão bem se eu fizesse tracejado, provavelmente. Então, tenha em mente que essas duas hipérboles estão do lado de trás da hiperboloide.